Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos os amados irmãos, na santa e gloriosa paz do Senhor. Pastor Amaral, aqui de Portugal. Gostaria de meditar convosco no capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, sendo cauterizado a sua própria consciência. Meus amados irmãos e amadas irmãs, nós vivemos um tempo que o mundo se degrada de pior a pior diante de todos os acontecimentos que acontecem no mundo religioso da nossa época. Nós sabemos que a mentira e a hipocrisia e o engano se ampliou de tal modo que atingiu a Igreja do Senhor. E muitos cauterizaram a sua própria mente para apregoar apenas aquilo que interessa para os seus próprios interesses, deixando de lado o maior de todos os benefícios que a humanidade poderia usufruir, que seria a salvação de suas almas no decorrer de suas existências. E o mundo está totalmente pervertido, desculpem, e a gente não tem outra saída a não ser expor as verdades de Deus para todos aqueles que precisam ouvi-las para se pautar numa vida de legalidade e de justiça diante de Deus. Mas a palavra de Deus corretamente nos narra que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo esses tempos, em que homens com mentes cauterizadas perverte a verdade de Deus em mentira, anunciando fábulas e eventos que não estão apregoados na Bíblia pelos profetas, nem pelos apóstolos e nem por aqueles que se seguiram anunciando a palavra de Deus. E isso mudou totalmente o ritmo da verdadeira religião que Tiago anunciou nas páginas da sua carta. Portanto, é preciso que nós, que expomos a verdade de Deus, a palavra genuína da salvação pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, tenhamos o cuidado de nos mantermos reservados para podermos beneficiar algumas pessoas que precisam da verdadeira religião e praticar a justiça íntegra que Deus nos recomenda para o bem-estar da nossa vida e do nosso próximo. Pois sabemos que somente o ser que recebe Jesus Cristo como Salvador e faz uma mudança na sua vida pode realmente se livrar deste laço do inimigo de nossas almas que procura, com todas as suas artimanhas, nos prender em suas armadilhas. Portanto, precisamos, irmãos, ter cuidado. Precisamos, irmãos, sermos perseverantes.
Precisamos, irmãos, ser atuante na fé, exemplificando aquilo que aprendemos através desta palavra. Pois esta palavra é a verdade que nós precisamos expor com toda a força e com toda a garra, para que possamos vencer todos os empecilhos e as adversidades da vida. Pois sabemos que a maior riqueza que temos em nossa vida e que não permanecerá neste mundo, que não deixaremos de herança para ninguém, é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida nova que Ele nos concedeu através da cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, lutem, não se deixem enganar. Aleluia! Através de um relacionamento íntimo com Deus, através da oração e através da adoração ao verdadeiro Deus, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos comprou com seu precioso sangue para nos manter limpo e puro diante de uma geração pervertida que nós temos hoje em nossos dias. Cuidado, irmãos, cuidado, irmãs, se cuidem, não se deixem enganar, pois o tempo é difícil. E homens com mente cauterizada são capacitados pelo Espírito que eles deram ouvido para perverter a vida de muitos. E muitos em nossos dias estão no laço do inimigo, pensando que estão servindo a Deus e que, na verdade, não estão servindo ao Senhor nosso Deus. Estão servindo ao Deus desse século, que está aí preparando as suas armadilhas para poder laçar aqueles que não se cuidam, que não se ligam, que não estão em comunhão, que não batalham pelo melhor da vida, que é o relacionamento com Deus através do Espírito Santo do Senhor. Portanto, fica aqui o nosso pedido, né? E a nossa recomendação para que tenhamos uma vida saudável com o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, mas nos auxiliando sempre pela verdade, que é a palavra de Deus, e não deixando de forma alguma que o engano deste mundo venha a nos usurpar este poder, esta graça maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu pela sua imensa graça e pelo seu imenso amor. Pelo que digo, irmão, com todas as letras, o Deus desse século vai tirar a salvação de muito crente que não se cuida, que não batalha pela verdade de Deus. Portanto, irmãos, tenhamos cuidado. Nós não vamos desistir da nossa luta e de nosso esforço para estarmos sempre agregados àqueles que amam e expressam a verdade. Portanto, meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos estar prontos para a vinda do Senhor, quando Ele arrebatar a sua igreja. Pois esta é a nossa luta. Não ficar neste mundo, mas podermos partir para a eternidade com Deus e com Jesus Cristo na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.